Olá, meus amigos! Você vai agora ouvir uma palavra. Foi pregada pelo evangelista Jeremias e foi feito um resumo dessa mensagem dele em formato de vídeo, com slide. Acompanhe ouvindo e vendo. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal e também deixar o seu comentário. Deus abençoe a sua vida. Se você estiver vendo pelos vídeos curtos, o link do vídeo vai estar aí nos comentários, se você estiver vendo pelos vídeos curtos. Se for pelo vídeo mais longo, não precisa você procurar nos comentários. Já está aí assistido por você. Deus abençoe. Abraço. Paz do Senhor. E que interessante, a gente tem duas pessoas cegas, o mesmo curador, mas duas curas que não poderiam ser mais diferentes. Hoje a gente vai mergulhar nessa história, para entender o que esses dois caminhos para um milagre podem nos dizer sobre fé e sobre transformação. Então, o que liga esses dois homens? Bom, de cara, a gente pode dizer que é a esperança, né? Aquela esperança que surge no meio de um sofrimento que parece não ter fim. Só que, como a gente vai ver, o caminho que cada um trilhou para voltar a enxergar, nossa, foi completamente diferente. Mas calma lá. Antes da gente entrar de cabeça nas diferenças, é super importante entender o que eles tinham em comum. Porque, no fundo, a vida dos dois era marcada pela mesma coisa, uma realidade muito, muito dura, definida pela falta da visão e por tudo que isso significava naquela sociedade. É, porque ser cego naquela época não era só uma questão física, sabe? Ia muito além. Era carregar um estigma social, enfrentar o isolamento, a discriminação e, no fim das contas, viver na angústia de depender da boa vontade dos outros para conseguir sobreviver. E no meio dessa realidade toda, existia um símbolo muito forte, o manto do mendigo. Pode parecer só um pedaço de pano, né? Mas era muito mais que isso. Aquele manto era, na verdade, uma espécie de licença oficial para ser marginalizado. Pensa só, aquele manto era basicamente a identidade da pessoa. Primeiro, identificava ela como mendiga. Segundo, era a autorização oficial do Império Romano para que ela pudesse pedir esmola. E terceiro, era o símbolo máximo da dependência e da humilhação que ela vivia todos os dias. Ok, então vamos para a primeira história para ver como tudo isso se desenrola na prática. Vamos conhecer Bartimeu, o cego de Jericó. E esse nome não é à toa, viu? Significa filho de Timeu. E a história do Bartimeu, nossa, é uma verdadeira tragédia. Pelo que a fonte nos conta, ele não nasceu cego. Muito pelo contrário. Ele era filho de um general famoso, um herói de Israel. A cegueira dele foi, na verdade, uma punição, uma vingança política cruel do Império Romano contra o pai dele, que liderou uma rebelião. E é nesse ponto que a história dele vira. Quando Bartimeu fica sabendo que Jesus está passando por ali, ele não fica quieto. De jeito nenhum. Ele grita, ele clama, ele pede por misericórdia, mesmo com todo mundo em volta mandando ele calar a boca. A fé dele era barulhenta, sabe? E muito persistente. Agora, vamos mudar de cenário completamente. Vamos conhecer o segundo homem. A história dele, que está no livro de João, é um contraste, assim, gritante. Enquanto Bartimeu agia, este homem aqui é uma figura totalmente passiva. Ele é o assunto de um debate teológico. As pessoas olham para ele e, em vez de verem uma tragédia, elas veem o quê? Pecado. A pergunta que todo mundo fazia era essa aí. E aí que Jesus chega e quebra tudo. Ele vira o jogo completamente. Ele rejeita a pergunta, rejeita a premissa. Ele diz não, não foi pecado de ninguém. Ele redefine a situação toda, transformando o que era visto como um castigo numa oportunidade para a obra de Deus aparecer. E isso nos traz para o coração da nossa análise de hoje. As duas formas totalmente diferentes como esses homens voltaram a enxergar. Olha só que contraste poderoso. De um lado, Bartimeu, que grita, que busca ativamente e a cura vem na hora, como resposta à fé dele. Do outro, o homem que é notado passivamente e a cura dele acontece num processo, como resposta à sua obediência silenciosa. Para o homem que nasceu cego, a cura foi um processo, passo a passo. Não foi um estalar de dedos. Foi uma sequência de ações que pediam confiança e obediência. Jesus faz lodo, passa nos olhos do homem e dá uma ordem bem específica. Vá lá se lavar no tanque de Siloé. Mas pensa que a história acaba aí, com a cura? Que nada. Receber o milagre foi só o começo. O que vem depois, as consequências, aí é que a gente vê
outra diferença gigantesca entre os dois. Pois é, Bartimeu é curado e festa. Ele segue Jesus, glorifica a Deus, a multidão toda comemora junto. Já o outro homem, a história é bem diferente. Ele é interrogado, questionado, criticado. Em vez de celebração, ele encontra suspeita e hostilidade. E quando as autoridades religiosas chegam para cima dele, acusando Jesus de ser um pecador por ter curado no sábado, a resposta dele é de uma simplicidade e de uma força incríveis. E por causa dessa resposta, por causa do testemunho dele, o que acontece? Ele é expulso do templo. Pensa na ironia. Ele passou a vida inteira sem poder entrar lá por ser cego e agora que está curado, é expulso. Mas a história não termina nessa expulsão, não. Tem um detalhe aqui que é lindo demais. A fonte destaca que Jesus fica sabendo que o homem foi expulso e vai atrás dele. Ele procura o homem pessoalmente para se revelar. E a reflexão final do orador é justamente essa. Não importa como a pessoa está, se a cura é na hora, como a de Bartimeu, ou se é um processo como o do outro homem. O que importa é que Jesus está presente. E o resultado, no fim, é o mesmo, um milagre. Então, a análise nos deixa com essa pergunta no ar, né? Será que o tempo de um milagre, se ele é instantâneo ou gradual, muda o poder que ele tem? Talvez a questão não seja a velocidade, mas o que cada caminho nos ensina. Um fala sobre a fé que grita, que não desiste, o outro sobre a obediência que confia no processo, mesmo sem entender tudo. Duas jornadas, uma mesma graça, mostrando que a transformação, ela pode vir de jeitos que a gente nem imagina.